Bom, vamos lá. Boa noite a todos mais uma vez. Hoje, a nossa aula, a gente vai falar de ads, que é publicidade, tá? E nesse tema, a gente já falou em outras aulas, mas no caso, é uma atualização que a plataforma fez, mudando a ferramenta ACOS para ROAS. São siglas, tá? Que a gente vai falar aqui durante a apresentação. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso, né? Então, a gente vai falar o que é um produto ads. O produto ads é uma ferramenta que a plataforma utiliza para publicar e posicionar nossos anúncios. Então, da mesma forma que a gente tem uma loja física, que a gente tem que fazer uma publicidade dela na rádio, mídia, outdoor, alguma coisa desse tipo, dentro da plataforma utiliza-se também essas ferramentas, tá? Então, a gente paga por uma publicidade para que o nosso anúncio apareça mais. Então, dentro da plataforma tem esse recurso que é o chamado Ads, tá? Então, dentro desse Ads, para vocês entenderem, né? Existem resultados orgânicos, que as pessoas chegam lá no nosso anúncio de forma orgânica, ele vai procurando, colocando filtro e nos acha. E tem a forma paga, que é a gente impulsiona esse anúncio com o Ads, a gente patrocina ele e ele vai aparecer mais, que é o que a gente quer. Então, não adianta a gente ter uma loja, que nem vamos imaginar que nós temos nossa publicação, nossa página do Mercado Livre é uma loja. A gente acabou de abrir essa loja, está lá escondidinha, é nova. Então, a gente precisa fazer, em muitos dos casos, essas publicidades, tá? E aqui, essas publicidades, com essas publicações, o número de visualizações e compras, né, a finalização, ela é muito maior do que ela ser de forma orgânica. É claro, de forma orgânica você não tem custo algum, mas demora-se mais para você chegar no seu objetivo. Então, vai funcionar? Vai ocorrer venda? Vai. Mas quando a gente patrocina, a gente consegue um resultado maiores. Então, aqui, a gente falando um pouquinho e misturando um pouco publicidade e tema também, para ficar um pouco, talvez abrir um pouco a mente, explicar que 70% das buscas dos produtos na internet são genéricas. O que são essas buscas genéricas? A pessoa não digita lá caneta, Bic, tal. Ela só vai colocar caneta azul. Vira até uma música, né? Ela vai digitar caneta preta, caneta tal cor. Então, a marca em si, ela não significa tanto, tá? Na verdade, até a marca, ela é 20% só de uma busca dentro do Mercado Livre, dentro da plataforma. Então, 70% dos produtos são buscas genéricas. Então, entendendo isso, a gente consegue competir, e depois vocês vão entender isso quando a gente fala de anúncio de alta performance, que é onde nossos produtos os anúncios são feitos de formas genéricas, para que a gente obtenha mais resultado. Então, quando a gente faz um anúncio de um produto nichado, geralmente no jogo da revenda. Então, eu vou anunciar lá, telefone, Apple, modelo tal. Aí sim a pessoa entra e vai falar, vai digitar lá, telefone Apple, ou telefone Samsung, ou determinada marca. Mas são poucos que fazem essa pesquisa, tá? Então a gente joga nesse jogo onde a porcentagem é maior dentro dos genéricos. Por exemplo, a pessoa não entra lá e digita bicicleta marca tal, ou bicicleta modelo tal, porque a gente nem sabe que modelo, muitas das pessoas nem sabem que modelos de bicicletas existem. Então é digitado bicicleta para adultos, bicicletas infantis, bicicleta mountain bike, bicicleta para speed. Então são buscas mais genéricas, não são direcionadas. E isso tem a ver com os nossos anúncios de alta performance. Só para explicar um pouquinho, dentro dessas buscas que a gente, dentro desse meio do patrocínio, a gente entende isso, que a gente não vai patrocinar uma marca, a gente não vai impulsionar a marca, a gente vai impulsionar um anúncio genérico também. Então, é uma somatória do que a gente está potencializando com 70% das buscas que são genéricas. Os benefícios do produto Ads, né, da publicidade, melhor posicionamento em relação à concorrência, então quem faz vai estar sempre mais posicionado, mais visitas, a visibilidade são muito maiores e, consecutivamente, mais vendas. Então, aqui,
geralmente 60% dos cliques acontecem nos resultados de busca. E 40% de produto ads acontecem dentro da publicação dos produtos. Então, assim, como é potente o ads, ele auxilia muito a gente, tá? E isso aqui acaba sendo dentro de uma estratégia de vendas. Então, a gente traz um produto, não simplesmente coloca ele no ar. Eu preciso, desde quando eu importei, ou desde quando eu comecei a trabalhar com aquele produto, eu tenho uma estratégia, onde eu vou me posicionar, o que eu vou fazer, onde ele está. Então, é importante a gente saber também do Ads, porque faz parte dessas estratégias. Aqui, por exemplo, tem aqui uma busca aqui em cima, ó, protetor solar. Aqui é um exemplo, tá? Para vocês entenderem. Então, quando a gente busca, por exemplo, protetor solar, vai aparecer, claro, protetor solar, mas ele não vai aparecer, não digitei marca alguma. Então, aqui, ó, ele já me aparece. Esse, por exemplo, olhe, alguém está patrocinando. Estão vendo? Tem um banner aqui em cima, ó. Então, esse cara aqui, ó, ele colocou um patrocínio de banner. Então, ele está aparecendo aqui de cara, em cima. Eu nem digitei a marca dele, nada desse tipo. Mas ele patrocinou e acabou entrando aqui na categoria. Aqui é a primeira página dessa busca, tá? Então, se vocês notarem aqui embaixo, ó, ele está escrito, ó, patrocinado, patrocinado, patrocinado. Então, geralmente, ou as principais vendas se concluem na primeira página de busca. A maioria das pessoas não ficam ali folheando, passando página 2, página 3, página 4. As buscas se resumem, uma grande maioria, dentro da primeira página. Então, olha a importância de ter o patrocínio. Ele está aqui na primeira página, sendo de cara aqui, já não é nem o mais barato, não é nem o que entrega mais rápido, ele sobe, ele vai lá para o topo da lista para a pessoa realmente visualizar. Se ela olhou a fotinha ali, viu a descrição, o preço está de acordo, ela já clica e efetua a compra. Nesse caso aqui, um pouquinho abaixo da pesquisa, aparece, deixa eu só voltar aqui, ó. Estão vendo aqui, esse primeiro item, Anasol, esse aqui, ó, esse rosinha aqui, ó. Ele está aparecendo de primeira, o primeiro item da busca, mas ele aparece aqui ainda depois, ó, sem o patrocínio. Então, o que a gente ganha também quando a gente patrocina? É como se nosso anúncio se duplicasse. Um é o que a gente está pagando, ele vai aparecer lá no topo da lista, aonde a gente vai estar encaixado, e o nosso anúncio verdadeiro, vamos chamar assim, nosso anúncio base, vai aparecer aonde é a lista dele. E onde vai, o que gere isso, né? Onde ele vai aparecer depende de tanto de tempo que a gente vende, do nosso status dentro do Mercado Livre, se a gente é líder, gold, platinum, a relevância de vendas. Então, existe uma métricazinha que joga a gente para cima ou para baixo, tá? Então, aqui, esse cara, ele está participando aqui da primeira página como patrocinado e dentro da segunda página sem o patrocínio. Então, ele está com duas oportunidades de vendas. Só para vocês entenderem como que aumenta a expectativa de venda, tá? A possibilidade de conclusão de venda. A gente vai estar expondo dobrado, vamos chamar assim. Aqui, por exemplo, ó, vocês estão vendo aqui que dentro dos protetores solar, esse cara aqui, ó, Principia, ele está como mais vendido. O mais vendido é porque ele vende muito. Se vocês olharem aqui embaixo, nessas estrelinhas aqui, ó, são as opiniões que as pessoas retornam. Quando você compra um produto, a plataforma manda um link. Opine sobre o produto que você comprou. A estrelinha, o pessoal tira foto, faz comentário. Geralmente, são 10% das pessoas que retornam. Então, aqui, ó, se a gente tem 5.754, aqui, mais ou menos, é 10% do que esse cara vendeu. Então, olha o tanto que ele vendeu. Então, ele entra na categoria mais vendido. Mesmo ele tendo tanta potência na venda, tanto ele tendo tanta procura, ele não está no topo da busca. Por quê? Porque tem esses caras aqui, ó, esses players, patrocinando e posicionando o produto dele acima. Tudo bem que aqui são marcas diferentes, ok, mas a Anasol, nunca ouvi falar. Esse outro aqui,
A Anasol também, eu nunca ouvi falar. E esse outro aqui, Princípia, também nunca ouvi falar. Então, olha como que um patrocínio pode alavancar o teu produto e te posicionar melhor. E notem que esse aqui, ó, é o mais barato. Mais barato, mais vendido. E aqui, ó, tem outros produtos aparecendo na primeira página, mais caros, que não tem tantas vendas. Ó, esse aqui tem 9 de feedback. Então, se ele teve, na média, de 10%, ele vendeu 90 peças. Enquanto esse outro aqui vendeu 50, 60 mil peças. Olha a diferença. E mesmo assim, eles estão ganhando aqui visibilidade. Então, quando a gente começa uma conta, principalmente uma conta nova e um produto novo, vou começar a vender, olha a importância da gente trabalhar com o Ads. A gente coloca ele lá no topo. A gente briga como grandes, né? A plataforma dá essa oportunidade de mesmo um produto novo, uma conta jovem, tá brigando junto com os grandes. Então aqui, esse cara aqui provavelmente vai ser um cara Platinum de muitas vendas, só por ter quase 60 mil vendas em um SKU. Então ele vai ser muito grande. E mesmo assim, olha onde ele tá. Olha esse outro aqui, ó. Só de feedback, 10.275. Então ele tem mais de 100 mil vendidos. Na média, tá? Então, o pequeno está concorrendo de igual para igual. Pequeno que eu digo quem está startando ou um produto novo. Mesmo que a gente tenha uma conta antiga, quando a gente lança um produto, o anúncio é novo. Concordam? A conta pode ser velha, mas o anúncio é novo. Então a gente tem que posicionar ele. Aí a gente vai ganhando ranking, vai subindo conforme ele vai vendendo. E quando a gente patrocina, vocês vão entender nas próximas páginas, a gente consegue posicionar ele lá no topo da lista, que vai ter uma possibilidade de compra, né, de venda, muito maior do que sem o patrocínio. Aqui, onde a plataforma mudou, que onde era chamado ACOS, para ROAS. Vou passar um pouquinho aqui. O que eles chamam de ROAS, né? O ROAS é igual a vendas dividido pelo investimento que a gente faz. Então, um exemplo. Se eu vendi 10 mil, eu coloquei R$ 2.500 de publicidade, é igual a um ROAS de 4 vezes. Eles mudaram esse número, a gente vai continuar passando, e eu vou falar um pouquinho do antigo e um pouco do novo, para vocês entenderem. Mas essa é a conta que eles fazem agora, tá? Então, se eu coloco aqui 10 mil e eu investi 1.000, eu teria um ROAS de 10. Se eu vendi 10 mil e investi 500, eu teria um ROAS de 20. Então, é um dividido pelo outro. O ROAS novo, que é 4 vezes, vamos chamar assim, né? Daquele mesmo cálculo ali de 10 mil, e o antigo ACOS seria 25. Então, onde era chamado ACOS, a gente tinha que colocar mais ACOS. Então, eu tinha que colocar 20, 30, 40. Então, eu impulsionava muito, eu jogava o meu produto muito para cima. Agora, com o ROAS é o contrário. É a mesma, o mesmo ponto final, mesma direção, mas com uma sigla ao contrário. Então, quanto menos ROAS a gente colocar, mais a gente vai impulsionar o nosso produto. Eles inverteram e mudaram o nome. Algumas outras plataformas já fazem desse jeito. Eles colocaram essa sigla aí também e alteraram o jogo. Por isso que a gente colocou essa aula para poder entender, porque senão a gente coloca aqui na mesma base de ROAS, a mesma coisa que a gente coloca no ACOS, a gente está indo ao contrário. Eu quero aumentar minha possibilidade, eu quero subir meu degrau. Antigamente, eu tinha que aumentar esse número, 25, 26. Vamos imaginar que seja 5. 5, 10, 15, 20. Aqui no ROAS é o contrário. Então, eu quero impulsionar, eu tenho que diminuir esse número aqui. Estão conseguindo entender, pelo menos, o que é o ROAS? A gente vai falar ainda bastante sobre. E aqui, qual o benefício de diminuir, né, o ROAS? O objetivo disso, né? É você priorizar gerar mais vendas na receita total, mesmo que o retorno seja menor por venda. Então, você investe bastante e ganha menos, porque isso consome. Ganhar menos que eu digo,
Não é que você vai receber menos, é porque você pagou mais para isso, você investiu mais em publicidade. E aí existem algumas recomendações de cada item, ou cada campanha que a gente faça, a própria plataforma, ela lê o mercado e ela fala, olha, você está muito baixo, ou você está muito alto. Ela vai te dando esse feedback para te manter alinhado com o mercado. É claro, sempre a plataforma, gente, quer mais patrocínio, quer mais patrocínio, quer mais patrocínio. Então a gente tem que ficar atento com isso, para que isso não consuma nossas margens. Então a gente tem que ficar muito atento, na verdade, porque a gente quer sim vender, quer expor, mas quanto que a gente está investindo e quanto está tendo retorno? Então a gente tem que analisar muito bem isso. O ROAS pode ajudar, né, um patrocínio, como mesmo o Acos anterior, mas aqui é uma forma que eles colocaram um pouco mais simples. Talvez se eles tivessem começado com o ROAS, ficaria mais fácil de entender, porque o Acos realmente deixava muito confuso, apesar do objetivo ser o mesmo, né? Alavancar e potencializar o teu anúncio. Com o ROAS, o objetivo relaciona ao orçamento da campanha. Então, tá aquela continha lá, se eu vendi 10 mil, investi 2.500, eu tenho um ROAS de 4. Só que eu não coloco isso 2.500, eu coloco o ROAS, que vocês vão ver mais à frente. Então, eu coloco o número que eu quero, e isso vai se ajustando conforme eu vendo. Vai ter depois de um período de vendas, a gente vai ver lá quanto que ele ficou no final dele. Porque não dá para a gente colocar um ROAS de 4% e vender um item. Né? A gente não vai ter base, não vai ter como tirar uma métrica disso. Então, depois de um certo período, geralmente 7 dias, a gente consegue ler o relatório e entender realmente, olha, opa, tá muito investimento, tá pouco investimento, a gente consegue visualizar isso. Então, o objetivo de um ROAS é a gente ter esses valores mais alinhados possíveis, não investindo muito para que a gente não consuma a nossa margem e também não investindo pouco para que a gente não tenha visibilidade. E isso cabe de estratégia para cada um. A receita, para mim, é diferente da do Fabrício, é diferente do Raul, vai ser diferente da do Luiz, porque quanto que eu quero impulsionar aquele meu anúncio? Eu preciso gerar tanta venda? Eu estou com estoque para isso? Então, não tem uma receita, olha, quanto que eu coloco? Gente, não dá para falar, porque cada um vai ter o seu objetivo. Estou chegando próximo do fim do meu estoque. Para que eu vou patrocinar? Se minha importação vai chegar daqui 10, 15, 20, 30 dias. Ou se vai chegar a compra que eu fiz de revenda vai demorar para chegar. Então, cada um precisa entender como se joga, entender como funciona, no caso aqui, a publicidade, e ajustar de acordo com a sua empresa. Opa, eu preciso impulsionar esse produto. Tenho margem, tenho estoque, quero vender. Opa, vou colocar patrocínio nisso. Vou colocar energia. Opa, final de estoque, não tenho mais. Está acabando. Vou tirar o acelerador, vou parar de acelerar essa publicidade. Então, esse é o objetivo de orçamento da campanha. Então, quanto mais eu quero acelerar, mais eu acelero aqui no ROAS, no Ads. Eu quero diminuir, eu vou desacelerar ou até mesmo tirar a minha publicidade. O que a gente deve considerar como objetivo, né? São 2 fatores de relevância que a gente deve entender, né? Sobre o nível de anúncio, competitividade que você quer para o seu anúncio, né? Ambos impactam no objetivo. Então, se a gente quer ter uma relevância no anúncio, a gente quer ser visto, certo? Então, quanto maior for a nossa publicidade, mais relevante ele vai ser. Então, dentro do objetivo ROAS, que era o ACOS anteriormente, a gente tinha que aumentar esse número. Agora a gente tem que diminuir ele. Depois vocês vão entender por que a plataforma fez isso. Seria um pouco lógico a gente aumentar ali esse número para ter mais ganho, né? Ela achou um pouco mais simples de entender e a gente vai ver isso aqui nos próximos slides. Se nossos anúncios tiverem poucas vendas ou baixa qualidade, a gente usando um ROAS mais baixo pode aumentar. Então a gente vai jogar ele para cima. Eu não, estou com um anúncio muito potente, eu posso desacelerar esse ROAS, colocar um número maior nele
e ter essa diluição e eu gastar menos para impulsionar, tá? Então, a gente tem essa taxa de conversão, que ela aparece nos relatórios, a gente tem esse controle em métricas, onde a gente consegue observar produto a produto, campanha a campanha. A gente fala também do nível de competitividade, né, que a gente busca. Opa, eu quero ser extremamente competitivo. Eu vou diminuir o meu ROAS, vou colocar ele mais baixo possível. Ou não, eu quero que meu objetivo seja mais alto, que eu não quero investir tanto, eu vou aumentar o meu ROAS, tá? Isso aqui, gente, a plataforma pede para que tenha realmente uma métrica que a gente possa enxergar e analisar e tirar a conclusão com 7 dias. Tanto é que quando a gente fixa lá um ads, ele fica um símbolo ali, falando que é uma campanha que está em aprendizado. Depois do 7º dia, esse símbolozinho sai. E aí, onde esses 7 dias, a gente vai poder olhar para ela e enxergar, caramba, esse aqui estou investindo muito, estou investindo pouco, e aí sim tomar nossa decisão. Os anúncios que aparecem primeiro, tá? Então, existem umas tabelas que a plataforma... Opa, parece que travou. Opa, voltou. Existe uma tabelinha que a plataforma utiliza para poder chegar nesse ranking, nesse posicionamento. Então, ela coloca como um leilão, tá? Ela coloca assim um leilão de cada categoria. Então, por isso que quando a gente monta um anúncio, é importante a gente colocar o anúncio na categoria correta, para a gente não brigar com outros que talvez não seja da nossa categoria, tá? E aqui a relevância desse anúncio é uma somatória de alguns objetivos que são pedidos dentro da plataforma. Então, inclusive, essa relevância onde joga lá a gente para cima, depende também da qualidade do nosso anúncio. Estão conseguindo entender até aqui? Alguém quer perguntar? Eu estou falando sem parar. Se alguém tiver dúvida, levanta a mãozinha aqui que eu vou interrompendo, tá? Como usar ROAS, ACOS e TACOS? Já mais nomezinhos, né? Para analisar os resultados. ACOS e ROAS, né? Medem a eficiência, né, da campanha. Que ali a gente, depois desses 7 dias, a gente vai ter ali essa métrica. Essa métrica de ACOS e ROAS são apenas dos produtos ou das vendas realizadas dentro do patrocínio. O TACOS, ele é o resultado da venda geral do teu produto. Então, um exemplo, eu tenho essa caneta. Eu vendi 5 dela patrocinado e 5 delas no orgânico. Se eu for lá, entrou e comprou. O TACOS vai me dar esse número que eu investi de patrocínio, quanto que eu gastei de patrocínio, de publicidade, geral diluído já em todas as minhas vendas. Então, por exemplo, eu uso uma estratégia, em todos os meus produtos, eu já precifico ele como um custo, 5% de publicidade. Todos. Porém, não são todos que são vendidos por publicidade. Mas então, se eu tiver uma venda equilibrada, 50% da minha venda seja patrocinada e 50% seja no orgânico, e no ROAS e no ACOS, ele está me dando 10%, no final eu estou tendo 5% que eu quero. Estão conseguindo entender? Então, o TACOS, ele mede tudo que você gastou daquele anúncio no modo final. A soma da publicidade e a soma da venda orgânica, ele te dá ali quanto que saiu no modo geral o custo de patrocínio por seus anúncios. Eu uso dessa forma, porque é difícil a gente ficar controlando, esse aqui eu vendi, esse aqui eu não vendi. Então, eu jogo no meu custo, como realmente custo do produto, esse 5%. Então, se eu tiver uma venda equilibrada, meio a meio, vamos chamar assim, publicidade e orgânico, mas na publicidade eu tô investindo 10%, para mim tá ok, porque no final vai me dar os 5% que eu quero. Então a gente tem que olhar isso também, porque às vezes a gente olha a publicidade simplesmente, quanto que eu paguei? Eu vendi 10 peças, estou pagando 5%. Mas e o quanto que você vendeu sem publicidade? Então, é interessante fazer esse balanço e você ter o teu ponto de equilíbrio. Opa, estou vendendo
menos na publicidade, estou vendendo mais no orgânico. Opa, faz sentido. Se a gente vender no orgânico, deixa seguir, que é economia, é margem a mais no nosso bolso, tá? Como analisar o ROAS, né? Primeiro, aqui fica uma forma bem simples de olhar, né? Se o seu ROAS, né, da sua campanha ou dos seus anúncios está maior ou igual ou menor que 1, maior que 1, perdão, eu falei aqui, mas não dei como a forma certa, né? Como analisar o ROAS, né? Se o ROAS da sua campanha ou dos seus anúncios está maior, igual ou menor a 1. Então, no caso, maior a 1, você está ganhando mais do que investe. Então, se eu coloquei ele lá, 1, 2, 3, 4, então a gente vai identificar esse anúncio e tentar ainda aumentar o investimento dele. Eu posso ainda investir mais. Se eu tiver igual a 1, eu estou apenas recuperando meu dinheiro. Coloquei lá 100, vendi 100. Coloquei 1.000, retornou 1.000. Coloquei 50 mil, retornou 50 mil. Então não faz sentido isso. A gente vai empatar. E aí, é claro, a plataforma não diz isso aqui. Na verdade, a gente vai ter um prejuízo, porque a gente tem que pagar o produto também. Certo? Então a gente tem que ficar muito atento no que é a plataforma. Esses dados aqui eu peguei todos de dentro da plataforma, tá? Então é importante a gente ficar muito atento para não ser confundido com o que a plataforma nos mostra. E aqui maior que 1, menor que 1, é perder dinheiro. Então aqui você está pagando para vender. Então tem que ficar muito atento. Por isso que eu quis fazer essa aula hoje, passar ali um pouco fora da rotina, de sair da sequência de aulas, porque é importante a gente entender isso, porque senão é jogar dinheiro fora, é ter prejuízo. A gente não quer ter prejuízo, tá? Então a gente tem que ficar muito atento nisso daqui. Então, se a gente tiver, quanto mais baixo esse ROAS, mais a gente está investindo. Então, a plataforma, talvez, não vou falar, eu vou falar que ela está pensando em uma estratégia boa, tá? Mas se a gente não ficar atento e usar a mesma estratégia que a gente usava anteriormente, a gente pode ter um problema. Então, tem que ficar muito atento com essa parte aqui do ROAS. E aqui, o importante é a gente entender algumas métricas. E aí eu vou falar um pouquinho sobre essas métricas, de como o sistema de leilão do Ads, ele ajuda a vender, mas também pode ser um problema se a gente não tiver atenção. Aqui primeiro, a plataforma, como que ela escolhe esse ganhador? Como que eu pago? Por exemplo, se eu estou pagando R$1.000 de Ads, o Adir está pagando, a gente está vendendo o mesmo produto. Um exemplo, o Adir está vendendo o mesmo produto que o meu, na mesma categoria, eu estou pagando 1.000, ele está pagando 1.000 também. Quem fica na frente, no topo? Quem fica lá no topo? Quem fica em primeiro lugar? Olha como que é doido isso, né? Então, a plataforma criou uma métrica para que ela posicione cada um no seu devido lugar. Por isso que ela chama de leilão, porque, é claro, quem vai pagando mais, se a gente tiver com os mesmos parâmetros, a gente vai estar ali pau a pau e vai ganhar por uma vírgula. Ah, se tem mais vendas, vai ser muito difícil eu ter 1.000 vendas, a outra pessoa ter 1.000 vendas, a gente ter o mesmo histórico. Então, ela vai criando uma métricazinha e ela acaba priorizando quem tem essa melhor métrica, que ela chama de Ad Rank. Esse Ad Ranking dos anúncios é a pontuação que determina quem vai priorizar, quem vai estar acima. Então, o anúncio que tiver esse valor mais alto vai ser o que vai estar lá no topo. Estão conseguindo entender aqui? Então, ela pega métricas para realmente posicionar. Opa, essa empresa aqui, e isso ela leva a diversos fatores, né? Que nem tem aqui, ó, CPC vezes o score, o Ad Score, que é igual ao ranking. O CPC é o clique, é o custo por clique. Quanto que é esse máximo do clique determinado? Então, se está todo mundo impulsionando aquela mesma categoria, eu estou pagando mais, o outro está pagando mais, está todo mundo colocando muito dinheiro, o que acontece?
aumenta o valor. Ele não diminui, aumenta o valor do clique. E aí, lembrando, a gente só paga o patrocínio quando a pessoa clica, tá? Então, impulsionei lá, coloquei o produto lá, a pessoa está olhando, enquanto ela não clicar, não pago nada. Então, isso é interessante vocês entenderem também. E aqui ela pega esse custo por clique, o Ad Score, que isso aqui que é importante, isso aqui vocês têm que analisar muito bem, tá? O Ad Score é a qualidade do anúncio. Quando vocês montam um anúncio, tem aquele númerozinho na lateralzinha que fica 100%, 75%, 98%, 60%. Ele vai ajustando. Se você colocou uma foto ruim, ele cai aquele número. Se você está com um preço muito fora do mercado, ele também te torna não competitivo. Se você tem reclamações sobre o produto, isso vai caindo o score do anúncio. Então, a gente já começa a entender como que funciona esse leilão. Mesmo eu pagando, eu tenho aqui, eu vou me posicionar mais baixo se eu tiver algum histórico ruim, se eu não tiver uma foto boa. Então, quanto importante é, antes de fazer o patrocínio, checar se o seu anúncio está realmente de acordo, se ele está lá 100%. E aí essa cobrança, né? Como eu falei, essa cobrança, ela só é feita quando a pessoa clica, tá? Então, antes disso, não se cobra nada. Esse clique por anúncio é uma modalidade de second best price, que é o segundo melhor preço. Então, ela pega aquilo lá, o cara que está pagando mais, pega o segundo melhor preço e joga como o preço base. Tá? Então, ele joga aqui esse preço base e pegam todos os outros jogadores, vendedores, que nem a gente, e vai pegar o score de cada um, que é o score do anúncio, tá? Não é o score da tua conta. Não importa se você é Gold, Platinum, Líder. Isso que é o legal da plataforma. Ela permite uma conta jovem estar jogando o jogo dos grandões. E isso que é interessante. Isso que facilita a gente impulsionar mais rápido. Antigamente não tinha esse serviço, então era realmente quem tinha mais tempo, estava lá na frente. Quem tinha mais tempo de casa, quem os antigos, vendedores antigões, estavam tudo no topo. E os pequenos ficavam difícil de vender, tinha que baixar muito o preço. Aqui não é nem questão de preço. Patrocinou, acertou aqui o Ad Score, a gente vai estar lá no topo, mesmo sendo, muitas das vezes, mais caro. E aqui é essa continha aqui, que ela é difícil da gente entender, mas é importante a gente entender esse princípio, que é, esse cálculo é feito sobre o que, principalmente sobre como é feito o nosso anúncio. Então, se eu tiver um anúncio ruim, a gente vai ficar para baixo, e mais uma coisa, a gente vai pagar mais caro para impulsionar ele, tá? Porque da mesma forma, tem outros com anúncios ruins também, certo? Se eu fiz um anúncio ruim, não quer dizer que seja só eu, vão ter outros. Então, a gente vai competir tudo nessa casa. Então, cobra-se mais caro para anunciar. O que a plataforma entende? Esse cara está com um produto que não está ali 100% o anúncio dele. Ele está com foto ruim, o preço dele não é bom. Para eu impulsionar ele, vou cobrar caro. Então, o clique de um anúncio ruim, ele fica mais caro. Então, isso tem que notar. Assim, primeira coisa, antes de fazer o patrocínio, meu anúncio tá bom? Meu anúncio tá ok? Opa, agora eu vou impulsionar, porque senão a gente vai pagar mais caro. Aqui é um exemplo para vocês entenderem. Aqui são dois produtos que estão com essas setinhas. São basicamente o mesmo produto, tá? Um vendendo a R$600, outro vendendo a 599. E aqui, notem, custo por clique. Olha só isso aqui, ó. R$1,28. E olha esse outro aqui, 60 centavos. Mesmo produto, mesma faixa de preço. Por que essa diferença de preço? Estão conseguindo visualizar? É mais do que o dobro que está se cobrando aqui, ó. Nesse caso. Tá? Aqui, olha só. A qualidade do anúncio, ó. 89%. É o mesmo, ó. Se vocês pegarem o númerozinho aqui, ó, 340. Aqui, ó, 340.
É o mesmo. Então, esse anúncio aqui, ó, eles estão cobrando mais do que o dobro, porque o anúncio está com baixa qualidade. Então, aqui, ó, envie esse produto no mesmo dia e ganhe destaque pelas suas entregas. Então, aqui nesse caso, é porque ele não estava no full. Ó, estão vendo aqui, ó, o mesmo anúncio. Eu tenho, essa é uma conta nossa, eu tenho ele estava, no momento, ele estava um no full, que é esse segundo, e o primeiro não estava no full. Com isso, a qualidade dele cai. Mas olha só, para não confundir vocês, então eu não estou no full, eu vou ficar pagando mais caro? Não. Mas a partir do momento que foi liberado o full para você, aí sim a tua qualidade cai, porque ele está te dando o recurso e você não está aproveitando. Então, a partir do momento que tiver no full, vai liberar o full, mas eu não quero colocar lá, não quero anunciar no full. Eu vendi lá, não vou colocar mais, enfim, ele vai ficar dando a mensagenzinha aqui, ó, envie o seu produto no mesmo dia e destaque-se pelas entregas. Então, ele cai a qualidade. Com isso, olha o preço para onde vai, ó. Ele fala, tá bom, quer que eu patrocino isso? Beleza, vou cobrar por isso. E ele cobra, tá? Nesse caso aqui nosso, foi porque realmente acabou o estoque do full, a gente habilitou ele de forma para que a gente venda ele aqui no nosso estoque até chegar uma próxima mercadoria lá, mas com isso, a gente paga o preço por isso, tá? Então, para vocês entenderem como funciona a publicidade. Então, pode ser que não esteja, vamos imaginar que aqui nenhum esteja no full, mas a foto esteja ruim. Ele vai aparecer aqui, ó, corrija suas fotos, corrija a descrição, está faltando alguma informação, e ele vai caindo esse número de 100, 90, ele vai caindo isso. E aí a plataforma aproveita e fala, beleza, você quer que eu anuncie, quer que eu potencialize isso? Ok, vou cobrar de você. E aí, olha como que é o reflexo disso, tá? Aqui é o mesmo anúncio, os dois, tá? Estou seguindo aqui os dois. Então, aqui a gente tem, ó, olha o quanto de investimento que foi feito em um contra o tanto do outro. Então, tem que estar muito atento com a qualidade do anúncio, porque senão paga-se muito caro. Paga-se muito caro. Aqui, é claro, isso vai variar de acordo com tantos cliques que tiveram, né? Mas só da gente imaginar que é o dobro do valor, mesmo que aqui eu tivesse gasto 50 contra 100. Então, isso aqui em 2 anúncios. Então, se eu tiver 10 SKUs dessa forma, 15, 20, 30, tem gente que tem muitos SKUs, né? Então, vai estar escoando dinheiro, vai estar escorrendo dinheiro aí, e às vezes não sabe o porquê. Então, é isso, a qualidade do anúncio é muito importante para que ele faça essa conversão aí das métricas. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Se tiverem, por favor, levantem a mão. Aqui são algumas opções, aqui ainda está no formato antigo, ainda está em ACOS aqui, ó. Vocês podem verificar, está em ACOS, mas só para vocês notarem que a gente pode criar diversas campanhas. Então, aqui eu criei uma campanha com 3 anúncios, aqui com 2, aqui com 5, essa com 1 anúncio apenas, e com estratégias e valores diferentes. Então, a gente pode estar criando uma campanha única, gigantesca, porém, a gente pode estar criando campanhas individuais. Por que eu gosto de criar campanhas individuais? Porque eu tenho um produto que eu vendo ele de R$39, R$79, R$100, e tenho outro que eu vendo R$1.200, R$1.300, R$1.700. Então, eu não vou gastar a mesma publicidade para todo mundo. E eu não tenho o mesmo estoque certinho para todo mundo, para todos os SKUs. Eu não tenho a quantidade de venda igual para todos eles. Então, eu crio por nicho, ou eu separo. Esse grupinho aqui, eu vou fazer uma campanha e vou pôr X dinheiro. Esse outro grupinho eu vou fazer e vou colocar X dinheiro. Mas poderia fazer individual, 1 a 1 também, se eu quisesse. Então, a plataforma permite vocês fazerem quantas campanhas quiserem. Mas é importante vocês entenderem as possibilidades que podem ser feitas, tá? E aí cada um vai gerir com o que achar melhor. Então, se eu coloco ali R$100 e jogo todos esses itens, como que eu vou saber ali quanto que está indo de dinheiro? Acabou aquele meu dinheiro do dia,
eu poderia ter perdido, eu posso ter perdido uma venda de um item que eu estava querendo vender mais. Opa, eu precisava bancar aquele item, porque outro está tirando esse clique, está tirando esse dinheiro. Então é importante a gente tentar separar isso e colocar energia por item, ou por SKU, né, ou por grupos de SKU que sejam próximos, tá? Aqui já é de uma outra forma aqui é uma forma de visualização. Então é o mesmo grupinho, ó, tá aqui, 3 arcos, 5 arcos. Aqui a gente já entendendo impressões. Então olha só, esse primeiro grupo, ele teve 206.656 impressões. O que são as impressões? São as vezes que a pessoa passou pelo seu anúncio. Quando ela clica, já converte aqui em clique. Ó. Então, aqui é uma métrica que a gente tem que também analisar, que serve para nós termos uma assertividade, ou que a gente possa revisar o que a gente fez. Então, se eu tive bastante impressão, o que significa? Se imprimiu um monte, o que significa? Quem está aí há mais tempo? Adir, fala aí, o que significa se eu tive bastante impressão? Se teve bastante impressão, você vai ter mais vendas, né? Então, Adir, se eu tive bastante impressão, é porque as pessoas me encontraram. Sim. Então, significa que as palavras-chave foram boas. Eu tive bastante impressão, porque ela digitou lá, me encontrou. Correto. Aí o clique é outra coisa, é um outro parâmetro. Se as pessoas clicarem, quanto mais cliques eu tiver, o que significa? Significa que o meu anúncio estava chamativo. Então, daqueles diversos anúncios que tinha lá, que ele estava ali passando no celular ou no computador, o meu chamou atenção. Opa, deixa eu clicar aqui. Então, o que entra nisso? Fotos. As fotos têm que estarem muito boas. Porque não adianta a gente ter uma palavra-chave poderosa e depois ter uma foto horrível. A pessoa só vai passar. Beleza, a gente vai ter impressão pra caramba. Então, aqui com essa métrica, a gente consegue analisar isso. Opa, tá todo mundo. Minha palavra-chave está performando, mas eu não estou tendo clique. Por que isso? Aí sim, a gente vai analisar foto, vamos analisar vídeos. E o próximo passo é a conversão. Estou tendo impressão, estou tendo clique, mas não tenho a conversão, que é a venda. Por quê? É o próximo passo que a gente tem que checar. Meu preço está muito fora? Aí analisar isso. Meu preço está muito fora. Gerou alguma dúvida o meu anúncio que a pessoa declinou em comprar? Ela olhou, a palavra-chave ela me encontrou, gostou da minha foto de capa, faltou o que para ela ter comprado? É uma outra análise. Então, essas métricas aqui nos ajudam bastante para que a gente possa estar corrigindo a cada dia e melhorando nossos anúncios, tá? O importante aqui, essas métricas aqui, ó, deixam a gente, assim, com muita clareza sobre o que a gente está fazendo. Aqui, já entrando em ROAS. Então, notem que, ó, como que ele vem aqui, que já é uma campanha nova, aqui já são itens, e aqui ele já aparece, ó, como ROAS. Aqui está dando 10 vezes, 6,97, 2,45, aqui está até 14,59. E aqui é o interessante, ó, que eu falei que é a média de tudo. Mesmo sendo aqui, ó, um ROAS de 10, aqui ele está me dando um tacos de 2,6. Então, o que eu estou investindo ali dentro significa 2% do que eu vendi. Desse produto aqui, tá? A gente está analisando produto a produto. Nesse outro, ele já está mais alto do que eu busco. Eu tenho que buscar aqui, ó, para mim, tá? No meu jogo, uma média de 5. Então, aqui ele já está mais alto. Aqui ele está mais alto, com 13. Aqui ele já está dentro do que eu busco, ó. Tá entendendo? Aqui ele está um pouco mais acima e aqui ele está mais abaixo. Então, com essas métricas, eu posso enxergar, eu consigo enxergar e aí destinar. Opa, eu vou tirar patrocínio? Quanto que esse patrocínio
está me gerando de vendas a mais? Ou ele só está aumentando o meu custo no final, né, de investimento? Então, aqui eu vou analisar item a item. Esse que está no 2, eu posso até impulsionar mais. Concordo? Se eu coloquei minha verba para que ele seja de 5, esse aqui eu posso impulsionar mais. Primeiro item. Esse último eu posso impulsionar mais. Esse aqui do meio eu posso impulsionar um pouquinho mais. Posso investir mais ads nele. E nesses outros aqui eu preciso analisar se eu preciso recuar. Então aqui esse tacos nos dá ali realmente no final a clareza e o que a gente vai estar executando de acordo com a estratégia que a gente criou. Então é bom entender o que são cada parâmetro desse para a gente não ir só colocando ads sem saber o que a gente está fazendo. Então é importante a gente ter esses números, entender eles, tá? Somente as siglas, que eles vão criando ali siglinhas, ads, ROAS, ACOS, tacos. A gente acha até que é um restaurante, né? De tanta siglazinha. Vamos seguir aqui. E aqui, ó, importante a gente ver, ó, nesse caso aqui, vendas por produtos ads e vendas sem produtos ads. Então, teve aqui 359 vendas patrocinadas e 275 vendas sem patrocínio, num total de 11,55. Então, ele ficou muito alto no geral da conta, tá? Se eu pegar e eu coloco como estratégia 5% no final, aqui ele já me dá realmente o final daquela campanha. Ele me deu 11%. Opa, tá acima do que eu tinha planejado. Aqui ele me dá o quanto de clique e ele vai me dar também aqui o quanto que eu investi para ter de retorno e quantas visualizações, quantas impressões. Então, notem que o investimento, nesse caso aqui, ele não é baixo, não foi baixo. Mas ele está um pouco acima do que eu tinha previsto, mas ok. Eu entendo disso, eu sei disso, eu estou ciente, eu estou vendo isso. Eu posso corrigir isso. Agora, o problema é quando a gente não entende e simplesmente gastou aquilo ali e nem sabe como que gastou. Como que eu fiz isso? E agora? Não sei. Então, por isso que é importante a gente entender cada ACOS, tacos e ROAS, tá? Agora, né? ROAS. E aqui, realmente, a gente não pode ter um anúncio ruim, senão a gente vai jogar dinheiro fora. Vai jogar dinheiro fora, que nem aquele que eu mostrei ali. Então, aqui, ó, esse investimento de 9.353, ali tem um problema de um anúncio, mas eu sei qual é o problema do anúncio. Não foi de propósito, não foi porque a foto estava ruim, não foi porque eu deixei de colocar algumas características, não. Foi porque ele não estava posicionado no full. Então, faz parte do jogo. Voltou para cá, eu liberei a venda, se eu não quisesse, eu deixava ele ali, na hora que entrou no full de novo, eu libero a venda dele. Mas eu optei em pagar o preço e deixar ele vendendo. Até porque ia demorar alguns dias para a gente dar a entrada de novo no full. Falei, opa, melhor eu ter ele vendendo, mesmo que pagando um pouco a mais, do que esperar ele chegar lá no full e eu não vender. Então, eu sabia disso. Então, esse é o que a gente quer mostrar para vocês, é que a gente tem que fazer essas campanhas sabendo o que a gente está fazendo. Eu coloquei ali R$50 por dia, mas eu nem entendo se está vendendo, se não está vendendo, o que está acontecendo. Está cobrando caro o clique. Então, o clique, ele é cobrado de acordo com o valor do produto. Então, um produto mais caro vai se cobrar geralmente um clique mais caro. Produto de valor menor, o clique vai ser menor, mas impacta muito a qualidade do anúncio. Então, isso é muito importante, que a gente tem que estar ciente, tá? Aqui, alguma dúvida, gente? Vamos lá, eu sei que está aí pessoal novo aí, Mariana, Lina, Soraya, está tanto Acos, tacos, coisa para lá e para cá, às vezes fica voando um pouquinho, mas é bom vocês já ir se familiarizando nisso, tá? Vocês vão ver isso, vão pegar essa aula aí mais à frente. Mas aqui tem tudo a ver com a qualidade do anúncio. Então, para a gente patrocinar, é igual a gente ter uma loja feia, que aí a gente joga um monte de publicidade dela, as pessoas, opa, deixa eu lá conferir. A hora que passa na frente, vê aquele negócio esquisito, fala, eita, é isso?
não vou parar aqui não, e vai embora. Então, aqui na publicidade é a mesma forma, a gente impulsiona um anúncio ruim, com foto ruim, com a qualidade ruim, ou com um preço muito fora da realidade, a pessoa vai ver, só vai passar por aquilo, a gente vai gastar dinheiro. Então, a importância da gente ter essa base sólida para depois patrocinar. Opa, vou montar um restaurante. Abri o restaurante, fiz uma vitrine bonita, coloquei ali uma decoração bonita. A hora que as pessoas passarem ali, caramba, deixa eu parar que é bonito, me chamou a atenção. E vai entrar no teu restaurante. Aqui é a mesma forma, a pessoa vai clicar ali no seu anúncio se realmente ele tiver chamativo. Então, tem algumas métricas, ou algumas, como que eu posso dizer? Obrigações que a gente tem que fazer antes de patrociná-lo, tá? Então, isso é para a gente não gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. Senão, realmente, vai dinheiro, vai dinheiro. E a plataforma fica todo dia. Você está colocando lá um anúncio, uma campanha, R$100 por dia, que a gente pode limitar as campanhas, o valor diário que a gente quer gastar. Então, com isso, é bom porque a gente sabe o quanto que a gente gasta. Quanto que eu quero colocar de marketing? Eu quero impulsionar o meu anúncio. Eu não vou ganhar nada inicialmente, mas eu quero jogar ele lá para cima. Opa, vou colocar um dinheiro nele. Eu sei o dinheiro que eu vou colocar. Vou colocar aqui R$50 por dia, 100, 200, 300. Então, a gente consegue limitar isso para que a gente não tenha uma surpresa no final do mês. E isso tudo, a gente não paga na hora. No final do mês, ele junta, que nem aquele lá, 9 mil, fala, ó, que você tem esses 9 mil de publicidade, e ele já abate do teu saldo do Mercado Pago. Não tem essa. Ah, paga aqui o boleto. Não, ele abate do saldo que você tem lá. Então, é uma forma previsível que a gente tem, mas também a gente não pode deixar a plataforma, a gente ceder pela plataforma, porque toda hora ela vai ficar assim, você está colocando R$100, se você aumentar para 120, você vai ganhar mais tantas vendas. Se você aumentar para 180, você pode ganhar mais tantas vendas. Toda hora ele fica fazendo isso. Se deixar, você está pagando um monte. É claro, se fizer sentido, opa, vai aumentar, se aumentar X reais aqui por dia, essa conta que ele está me dando aqui que vai aumentar de venda, faz sentido para mim? Opa, vou lá e põe. Se não, tem que ficar atento, tá? Diga, Lina, levantou a mão? Fê, nada disso tem a ver com Google Ads, né? Isso é só dentro da plataforma. Eles não se falam. Só dentro da plataforma. Só dentro da plataforma. Toda a publicidade que é feita no Mercado Livre é dentro do Mercado Livre, tá? E aí, falando em Google Ads e falando em outras ferramentas de publicidade, o Mercado Livre gasta milhões e milhões e milhões em publicidade. Então, ele paga para estar no Google. Ele paga para estar no Google. Ele paga para entrar no Instagram. Ele paga para entrar no Facebook. Ele faz esse patrocínio. Então, onde que ele entra nisso? A pessoa nem sempre entra no Mercado Livre para depois consultar o produto. A maioria entra no Google e pesquisa. Tanto é que aí aparece lá Mercado Livre, Shopee, Amazon, tudo. São as empresas que bancam para estar ali. E aí, como que você está ali dentro? Como que apareceu o seu anúncio no Google Ads? Ele tem que estar muito potente, ele tem que estar muito ranqueado, que o Mercado Livre fala, deixa eu colocar ele aqui, que eu sei que é venda certa. Então, ele não vai pegar um anúncio com um score baixo e colocar ali dentro do Google. Ele não quer isso, ele não vai queimar. Porque tem outros players anunciando ali também. Outros players que eu digo, outras plataformas. Então, a briga ali não é para ver se o Fernando vai vender, se a Soraya vai vender, se o Adir, ou o Fabrício, ou a Fabiana. Não. É para ver se o Mercado Livre vai vender, ou se o Amazon, se o Shopee, ou se um site de terceiro externo vai vender. Então, ele paga para isso, tá? Ele investe muito, muito dinheiro. E aí, por isso, a importância da gente ter um anúncio. Quando o anúncio cai nessa graça de aparecer ali no Google Ads, dentro do Google, aquela fotinha que tá ali,
gente, aí se prepara, que é explosão. É explosão. E aí, como você perguntou do Google Ads, a gente não consegue patrocinar um anúncio nosso dentro do Google Ads. A gente não consegue, não permite. Pegar ali, entro no Google Ads, quero patrocinar o meu anúncio. Não tem como, não tem como. Só a plataforma Mercado Livre que consegue. Então, a gente tem que patrocinar dentro do Mercado Livre. Uma outra ferramenta que a gente usa, que é muito patrocinada, são clipes. Aí a plataforma, ela patrocina de que forma? Quem entra dentro do Mercado Livre, se eu acessei ele aqui, eu estou querendo o quê? Comprar algo. Ou estou muito propício a comprar, certo? Só que o que ela entendeu? A maioria das pessoas estão com o celular na mão, mas estão aonde? Instagram, Facebook, TikTok. E aí o que ela faz? Como que eu vou vender dentro do Instagram ou de um Facebook onde as pessoas não estão querendo comprar? Não posso pegar um anúncio e pôr ali na tela. O nego vai passar a correr daquilo. É onde entram os clipes. O Fabrício fez um vídeo muito bacana em uma dessa semana de um produto que é a curiosidade, que é o que as pessoas querem buscar dentro dos vídeos. É você estar ali despretensioso de comprar e ver, pessoal, olha esse produto que eu comprei aqui, olha que legal que ele faz, olha isso, olha aquilo. A pessoa aí, caramba, eu precisava de um negócio desse. Clica, aí ele redireciona para a plataforma. Então, os clipes, eles aumentam 2 vezes mais as vendas. Então, mesmo a gente impulsionando ou não, quando cai um clipe desse na graça da plataforma, ela não importa, ela não quer saber o que é. Se é uma caneta, se é um aparelho de jantar, se é um liquidificador, um ventilador, uma camiseta, não importa. Ela colocou aquilo, ela vê que a conversão é muito boa, ela tem esse histórico. Quantas vezes eu patrocinei, quantas pessoas clicaram e quantas compraram, que é a conversão. Se for alto, ela, opa, é isso que eu preciso vender. Impulsiona, manda, destina mais dinheiro para isso aqui. E joga esse vídeo, pulveriza. Então, é importante a gente ter um bom anúncio, seguido aí de um bom clipe. Diga, Fabrício. Não foi eu que fiz, não, cara. Eu copiei. Copiou? É mais fácil copiar do que criar, cara. Modelar, Fabrício. Aqui a gente não Modelo. copia, a gente modela. É porque eu vim da pirataria, eu copio. Era vendedor de CD pirata, cara. Ficou muito bom o vídeo. Os vídeos que tem que ser, gente, vídeos de curiosidades. Geralmente mostrando a dor de não ter aquilo lá e um produto sendo a solução. Nossa, tô com muito calor. Olha esse ventilador que coloquei aqui, não faz barulho, silencioso, resolveu meu problema. A pessoa que passou aquela dor vai se identificar, vou clicar para comprar. Então não é pegar um produto e falar, não, esse produto aqui, ó, foi feito de fibra de carbono da Malásia, de não sei o quê. As pessoas não querem ver isso. Então a gente tem que ter um vídeo realmente mostrando a dor e a solução. Ah, é um produto que está aqui, é um liquidificador, ele é muito silencioso, eu tinha um problema com meu vizinho, olha como que ele é silencioso. É o cara que já teve esse problema, opa, toda vez que eu ligo o liquidificador é um problema. Ele vai comprar ou vai clicar. Então, os vídeos vão ajudar bastante. E aí não depende da gente, Lina, colocar no Google Ads. A gente não consegue pôr esse anúncio dentro lá. Então, a plataforma que faz isso. E aí ela escolhe os melhores para ela impulsionar, independente de quem é e que produto é. Tomara que seja um dos nossos. Né? A gente até recebeu vídeo de nós mesmos, dos nossos próprios anúncios. E fuçando ali, mexendo no celular, daqui a pouco aparece o nosso anúncio. Opa, que legal. Acho que o Adir, foi você que recebeu um nosso uma vez, Adir? Foi. De um lustre, né? Uhum. Então acontece isso, e aí realmente, gente, quando entra nessa graça, a venda é muito bonita, tá? Uma venda assim, ó, que a gente fica muito feliz. Pessoal, alguma dúvida sobre ads, sobre o ROAS? Eles mudaram o nome e inverteram essa métrica, por isso que eu quis colocar essa aula o quanto antes, para que não gerasse realmente
um custo excessivo aí, sem entender o que era, e gastar um dinheiro à toa, ou, pelo contrário, não colocar a função certa e não ter resultado. Então, é importante vocês entenderem essas atualizações. E a plataforma, toda hora, joga uma coisinha nova, muda alguma coisa. Então, é bom a gente estar sempre antenado. Porque você imagina, não estou vendendo, não estou vendendo, não estou vendendo, por que não estão clicando? Aí depois que a gente vai entender que mudou e a gente não fez as nossas alterações. Vamos lá, eu vou mostrar mais um pouquinho aqui, que a gente está acabando a aula já, tá, gente? Ó. Isso daqui são mini aulas dentro da própria plataforma, tá? Então, aqui é um certificado de produto Ads. Então, quem não tem Ads, ou está começando agora, uma conta jovem, que nem muitos estão começando, é importante fazer isso daqui. E o importante não só para o conhecimento sim é importante, mas na conclusão desse certificado Ads, que tem que assistir, são todos vídeos curtinhos, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, mas tem umas provinhas também. Assistir um vídeo, aí ele pergunta, por que se eu fizer isso, isso e isso, qual que é o resultado? Ele vai perguntar para ver se você entendeu, só se ficou ali, colocou os vídeos e saiu. Né? Então, ele faz uma provinha bem simples, não é difícil. Mas o legal disso daqui, ó, tem bastante vídeo, tá? Que ele gera um bônus para a tua conta, aí não é para o anúncio, tá? É para a sua conta. Ele gera uma estrelinha lá de certificado Ads. E o mais legal, ele gera bônus para você investir em Ads. Então, até a última atualização que a gente fez, ele gerou R$450 de Ads, para a gente gastar em Ads. Então, se a gente está começando uma conta jovem, Fabiana está com uma conta jovem, Raul está startando, a Sinara já tem a conta dela, então pode fazer isso. A Lina, Mariana estão começando, Soraya. A gente fazer esse curso para que a gente não gaste dinheiro. Então, eu vou fazer esses cursinhos aqui, que está dentro da plataforma de vocês, eu vou mandar o link no final da aula. Tem que estar logado na conta, tá? Então, quem não tem a conta ainda, que nem o Raul, Soraya, vão estar abrindo essa semana, então guarda ali para depois, assim que abrir, fazer, porque ele gera um bônus ali para vocês gastarem. Então, é gostoso gastar o dinheiro dele, porque ele gasta muito nosso, o Mercado Livre toma muito nosso dinheiro. E aí, quando vem esse bônus aí para a gente utilizar, é bom a gente utilizar. Até porque é primeiro patrocínio, primeira campanha, vamos gastar o dinheiro deles até para a gente testar e começar a entender, ter essas métricas aí na mão, sem ter que pôr dinheiro, né? E aí sim, depois, acabou o crédito, vamos chamar assim, né? Aí a gente sim começa a investir dinheiro, caso faça sentido, tá? Ok, pessoal? Então é isso na nossa aula de hoje. Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, a gente tem ainda uns minutinhos. Eu quis ser um pouco mais direto, porque é um assunto, o pessoal já viu um pouco de publicidade, é uma atualização mesmo, mas a gente tinha que falar quanto antes aí sobre essa aula. Diga, Mariana. Eu fiquei na dúvida quando você falou desses clipes, se isso é a gente que prepara dentro do anúncio no Mercado Livre ou se isso é para as outras... você faz direcionado para a rede social? Não, os clipes são dentro do anúncio. Quando a gente monta um anúncio, tem lá a exigência de fotos, então vão ter lá a quantidade de fotos que você tem que colocar, e também o clipe. Então eles pedem esse clipezinho. Inclusive, a falta desse clipe, cai o score ali também no anúncio. Então é importante a gente ter o clipe. Porque a plataforma, se você falar, mas o problema é meu, eu que não vou vender. Não, a plataforma quer mais profissionais lá dentro. Ela quer oferecer uma maior experiência, uma melhor experiência para o consumidor. Então ela não quer ter a pessoa que não entrega um anúncio bom. Então ela tem algumas exigências. E o clipe é uma delas. Então realmente você tem que ter ali o clipe para você pontuar mais. E além de que esse clipe, ele vai potencializar as tuas vendas. E é feito dentro da plataforma. Você vai criar um videozinho, tem a regrinha, a gente tem ali a aula de clipes, tá? De falando sobre, mas são vídeos curtos, de no máximo até 60 segundos.
eles têm que estar no formato certo, do celular, né? 16:9. Não pode ter logomarca, que nem o Fabrício estava tendo dificuldade, ele estava tendo marca d'água, né, Fabrício? Estava gerando, você conseguiu tirar? Não, tem que ter uma IA para tirar. Eu estou vendo, a garota conseguiu embaçar, mas tem que pagar a IA para poder ter ele limpo. Se você colocar, se você tem alguns programas, gente, que criam vídeos que para tirar a marca d'água do programa, geralmente tem que ser pago, tá? Então, por exemplo, antigamente era o CapCut, agora ficou PPI, que eles compraram, uma empresa comprou, e no grátis, ele gera o vídeo do jeito que você quiser, só que ele fica a marquinha d'água ali. E aí a plataforma recusa isso, porque ela não vai fazer propaganda para ninguém de graça. E aí, para que você tire isso, tem que pagar realmente a plataforma, assinar um planinho lá, e tem várias, tá? Tem uma diversidade de plataformas que criam vídeos. Mas geralmente as gratuitas geram ali essa logomarca ali embaixo, ou em cima, ou às vezes até no meio do vídeo. E aí, aí cada um procura uma plataforma que se familiarize, que se identifique, né, que seja fácil de mexer, para estar criando esses vídeos. Não é nada de vídeo de tem que montar um estúdio, ter iluminação. É claro, quanto melhor o teu vídeo, mais relevância ele vai ter. Mas é coisa assim de pegar o celular mesmo, gente, muitas das vezes ir ali, filmar, pessoal, olha isso aqui, que legal. Puta, tô chegando agora, resolveu meu problema. Olha a facilidade que tem nesse produto, olha isso. Olha que bacana que foi para mim. Pô, perfeito. Pode comprar que ficou muito bacana para mim. Vídeos desse jeito. E você pode criar para um anúncio só, vários clipes. 1, 2, 3, 4. E só sobe todos eles. A plataforma fica jogando esses clipes. A hora que um pega, a venda começa. Pelo clipe. Isso é bem interessante, aí os clipes. E aí você pode criar um vídeo de curiosidade, pode criar um vídeo falando realmente de características técnicas, que aí a pessoa que queira que seja de características técnicas, que tem muitos, você vai pegar essa pessoa, tem outro que vai pegar só pelo simples fato de ser uma solução para ela. Então você pode criar vários perfis e o mesmo produto. Esse aqui é para o cara que está com problema, esse aqui é para o metódico, esse aqui é para outro nível de pessoa, e aí sim você vai criando vários vídeos e depois a gente pode analisar nas métricas, tá? Existe a métrica dos clipes também, que a gente pode ver lá quanto teve de visualização, cada vídeo, quanto que teve de engajamento, quanto que teve de conversão. Aí aquele clipe que não está funcionando nada, pode excluir ele. Não serve para nada, não engajou, exclui. Esse aquele que está legal, opa, e por que está legal? Deixa eu tentar fazer um mais bacana, ou pelo menos similar. E você vai conseguindo ali ter um direcionamento. Porque a gente não fica no escuro, né? Simplesmente anuncia e deixa Deus dará e reza, né, para vender, né? Não é assim, a gente tem essas métricas aí que nos ajudam. Entendido, Mariana? Isso aí, gente. Mais alguma dúvida para a gente finalizar aqui a nossa aula? A gente costuma colocar aí dúvida também geral, pelo menos uma dúvida aí que seja de qualquer tema, falar no Mercado Livre, para que a gente possa responder aí antes de encerrar. Diga, Fabrício. No offline, me chama só para tirar uma dúvida com você, por favor. Opa, claro. Obrigado. Pessoal, mais alguma dúvida? Não. Acho que, obviamente, as dúvidas vão surgir conforme a gente começar estágio realmente. novo, né, Soraya? Mais à frente. Você falou, pô, mas vou investir que eu nem comecei. Não, a gente vai entendendo um pouco do mecanismo, um pouco das ferramentas que a gente vai ter à disposição, mas dá uns passos atrás até para entender, mas é muito interessante. É engraçado quando a gente se vê, eu sei que eu e Lina, a gente compra muito no Mercado Livre. Então é engraçado você sair de usuário, de consumidor para vendedor, né? Isso, é diferente. Então, eu fiquei aqui tentando pensar onde que eu já tinha visto o clipe, lembrei muito mais da Shopee, do que eu procuro na Shopee, e na Shein eu vejo muito que é roupa, sapato, daí eu vejo muito a questão de clipe,
Só quando eu vou para o Mercado Livre, eu compro muito coisa para cachorro, para o gato, para filho, algumas coisas. Então, são coisas que o clipe nunca fez diferença para mim, porque são coisas específicas, né? De uma ração. Então, eu já sei qual é e tudo. Então, é engraçado quando você começa a ver com outros olhos, né? Tem uma outra percepção. Muito interessante. O lado do vendedor, né? Você vê que a Sim. métrica é vender 2 vezes mais. Só de você ter um clipe. Então, o clipe, ele enganja realmente a realidade do produto que você está fazendo. Geralmente, a foto, ela é tratada, tem uma foto bonitona. Agora, o vídeo é o produto. Você está mostrando ali o produto, como que ele é. Opa, realmente tem uns detalhezinhos ali que eu gostei. É real, né? A foto, por mais que a gente tire foto bonita e tudo mais, sempre tem. Você põe a foto de um lustre, tá num casarão. Não vai pôr a foto de um lustre num casebre. Então, a pessoa vai se imaginar, né? Puta, será que vai ficar... Minha casa é de madeira, será que esse lustre vai ficar bonito? Então, tem. Aí, quando você faz um vídeo, se aproxima a pessoa a você. Ainda mais uma pessoa falando sobre, validando aquilo. Opa, pessoal, comprei, vale a pena, faz sentido, resolveu meu problema aqui. Você validou, opa, o cara já está falando aqui, ó, vamos ver os comentários. Tem pessoas que são metódicas, vão ler lá as testemunhos, né, de quem comprou. Então tem uma série de consumidores aí que compram por isso, tá? Bacana. Pessoal, então é isso. Fim da nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Essa semana a gente vai alinhar ainda algumas coisas, o pessoal que está entrando. Mais uma vez, sejam bem-vindas. Está começando aí, para quem não tinha apresentado aí, a Dir. Está começando aí hoje com a gente a Mariana, a Soraya, a Lina. A Fernanda está aqui? A Fernanda acho que não entrou, né? A Fernanda não está aqui, né? Não. Mas está aí também a Fabiana, está o Vinícius também. Desejar aí a Raul, também a Sinara, que é a esposa dele, está viajando, está indo encontrar lá um grupo de trabalho lá que é bem bacana, que é do José Roberto Marques, para quem não conhece, vale a pena seguir aí também, fazer uma propaganda dele aqui, que ele acrescentou muito aí nas nossas vidas também. E é isso, pessoal, vejo vocês em breve, até a próxima aula, e é isso. Fabrício, Obrigada. A gente fala. Boa noite. Boa noite Pessoal, a todos. Excelente noite a todos. Obrigada, Tchau. gente. Boa Tchau. noite. Tchau. Boa noite. Boa noite para todos. Deixa eu só tirar quem não saiu ainda, deixa eu só tirar um printzinho aqui da tela. Que Esqueceu? deixa eu tirar aqui antes que o pessoal sai. Consegui ainda tirar. A Sinara está entrando aí agora. Boa noite, Sinara. Deu tempo de eu dar um printzinho aqui. Tá indo na casa do Zé, né? Parabéns, muito legal. Aproveita lá, muito bom. Já, felizmente, está entrando agora, a gente está encerrando a aula, mas deu tempo de você sair na foto aqui ainda. Gente, obrigado aí mais uma vez e excelente noite. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau.